acabou a minha mamata agora, eu vou ter que arrumar um outro idiota, uma outra idiota. Então, toma o controle você. Como você toma o controle? Primeiro, crie situações que você não tenha dependência nenhuma de ninguém. Claro que você pode depender do seu marido, da sua esposa, se você tem uma família boa, um pai, uma mãe que cuidou de você a vida inteira, é claro que você pode depender deles, não tem o menor problema. Mas se você, tirando essas pessoas que você tem total confiança, que querem o seu bem, que querem o melhor para você, não se coloque numa situação de dependência das pessoas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um emprego que eu não gosto, mas eu não tenho habilidades, o cara me deu um favor, eu consegui aquele emprego, se eu sair, o que eu vou fazer? Eu viro e começo a aceitar diversas situações dentro da empresa porque eu preciso daquele emprego. Não. Então eu vou criar, como é que eu saio dessa situação de dependência? Eu vou melhorar os meus skills, as minhas habilidades, o meu conhecimento, a minha atratividade para o mercado, e dentro da minha empresa eu vou agir da maneira que eu acho correto. Claro que eu vou servir, eu vou trabalhar. Trabalhar é você estar servindo as pessoas, né? Basicamente isso. Mas dentro das minhas condições. Se chegar um ponto que isso não é mais possível, eu falo, meu amigo, tchau, eu vou embora, porque não está mais dentro das minhas condições. Você pode arrumar alguém que vai trabalhar nessas condições, mas não vou ser eu. E aí eu sei que eu vou ter diversas outras oportunidades em outro lugar. Claro que durante o Covid agora a situação é um pouco mais complicada, porque todo mundo é um pouco dependente nessa situação, porque não tem tanto emprego. Muita gente foi mandada embora, é uma situação, como é que eu posso dizer, é uma situação muito peculiar, muito fora do comum, né? Extraordinária, como a gente falaria, essa situação. Mas numa situação normal, é assim que você tem que agir. Então, não deixe outras pessoas tomarem o controle da sua vida. Tome o controle da sua vida você. Faça as coisas que você acredita, traça um objetivo, coloca o que a gente fala de goals, não sei a palavra goal em português, eu sei que é goal, mas não sei se eles não usam goal. Coloca uns alvos de curto prazo. Então, por exemplo, seu objetivo é trabalhar no Google. Tudo bem, eu acho que é algo que você conseguiria em 3 anos, 4 anos. Quais são os targets que você vai ter de curto prazo? O que você vai ter que conseguir em 3 meses, em 6 meses, em 9 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, em 2 anos, em 3 anos, até chegar ao objetivo que você quer. E aí você vai colocando esses objetivos menores. Por quê? Porque isso vai te motivar a continuar prosseguindo. Então é isso, gente. Só falar, toma o controle da sua vida. Isso é uma coisa que foi fundamental para mim, desde muito tempo atrás. As coisas só começaram a caminhar na minha vida a partir do momento que eu tinha o controle da sua situação, principalmente se você não teve ajuda, se você não teve ajuda de pai, de mãe, dinheiro, sei lá. Às vezes as pessoas têm um chefe muito legal que ajuda, mas se você não teve isso, busque você ter o controle da sua vida. Bom, deixa eu ver, Jerry, nesses anos trabalhando, qual foi uma das, o Lucas fala, uma das entregas que você mais se orgulhou e gerou um impacto para a empresa? Cara, o que eu mais me orgulhei, na verdade, faz muito tempo, foi meu trabalho com a Michelle. A Michelle montou esse site de vestibular no Brasil, muito tempo atrás. E ele cresceu muito, se tornou muito bem sucedido. A gente chegou a ter 6 milhões de visitantes únicos por mês. Só do Google AdWords a gente ganhava, só do AdWords a gente tinha anunciante, a gente tinha outros clientes, a gente tinha outros produtos e serviços que anunciavam diretamente com a gente. Mas só do Google AdWords naquela época, em dólar americano, isso já faz bastante tempo, a gente chegava a ganhar $1.000 por dia só do Google AdWords, né? O AdSense na época. E a gente acabou vendendo, e o maior orgulho foi realmente na venda. Porque quando a gente fez a venda desse site, foi mais ou menos a culminação de todo o trabalho que a gente tinha feito até ali, dele sendo valorizado grandemente por uma empresa americana, grande, com mais de 2.000 funcionários no Silicon Valley, indo lá e falando, eu quero comprar o site de vocês. Então, esse para mim foi o maior orgulho. Se puder deixar a live salva, Jerry, eu vou deixar assim. E vou colocar isso. Deixa eu ver mais aqui. Fala. Isso o João fala. Isso vai muito da cultura também, né? Aqui no Brasil, o dono de uma empresa se sente o dono da vida do funcionário.
funciona desse modo aí também? Cara, funciona em partes, não funcionava. Eu vou te falar, na Austrália, quando eu mudei pra cá em 2006, não era dessa maneira. Era uma coisa muito alinhada, mas tem piorado ao longo dos anos. Claro, o ambiente vai se tornando mais competitivo, vai entrando mais gente no mercado, mas acontece aqui sim. Eu lembro que, principalmente para posições em que você não é o seu próprio patrão, e que são posições que eles podem contratar alguém rápido. Então essas pessoas que trabalham em café, muitas pessoas que trabalham em café, muitas pessoas que trabalham às vezes para uma pequena empresa ou fazendo muita gente que eu já veio conversar comigo ao longo dos anos sofrem. Lembro que eu vi um depoimento numa rádio uma vez, numa australiana, falando que o chefe dela ia no banheiro, voltava e mandava ela ir lá dar descarga. Imagina isso, cara. Imagina o nível. Mas claro, no geral é um pouco menos do que no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem muita competitividade, tem pouco emprego. O cara, na cabeça dele, ele acha, eu consigo contratar alguém depois, então ele fica... E também no Brasil, um ponto só em defesa dos donos de empresa, por ser um mercado muito competitivo, às vezes a empresa está sempre trabalhando ali no limite, então ela acaba exigindo mais dos funcionários. Mas, deixa eu me mexer aqui que eu estou na cama da minha filha, mas não quer dizer que isso é certo, não quer dizer que teria que ser assim. Mas o ponto é, quanto mais habilidades você vai conseguindo, mais moeda de barganha você vai ter. Então, por exemplo, um cara na empresa que tem tipo uma performance muito boa ou que a empresa não pode perder o cara, ele acaba sendo mais flexível. Mas, uma dica para aqui na Austrália, quem quiser, aqui na Austrália, diferentemente dos Estados Unidos, não é baseado em performance. É baseado muito mais nos contatos que você tem dentro da empresa, no networking que você tem. Então, por não ser australiano, a gente sempre perde um pouco nessa questão do networking, principalmente em grandes empresas. Por quê? Porque os caras gostam das mesmas coisas, eles têm os mesmos amigos, a não ser que você seja um chefe, tenha um cargo muito alto. Mas eu percebo que aqui existe uma facilidade maior para os amigos do que para as pessoas que não são os amigos. Então essa parte do network conta muito aqui. A Débora fala, como você conseguiu sua primeira oportunidade na área de dados? Bom, eu já trabalhava com dados desde a época que eu tinha esse site. Eu trabalhava com a parte toda de analytics do site, de como a gente melhorar a performance. Eu descobri coisas que realmente, olhando os dados, que causaram um impacto muito grande, inclusive para ter gente até chegar a 6 milhões de usuários únicos por dia. Não, por mês, desculpa. 6 milhões de usuários únicos por mês. Que hoje seria o equivalente a uns 15 milhões de usuários únicos. Acabou a minha mamata agora, eu vou ter que arrumar uma outra idiota. Então, toma o controle você. Como você toma o controle? Primeiro, crie situações que você não tenha dependência nenhuma de ninguém. Claro que você pode depender do seu marido, da sua esposa, se você tem uma família boa, um pai, uma mãe que cuidou de você a vida inteira, é claro que você pode depender deles, não tem o menor problema. Mas se você, tirando essas pessoas, que você tem total confiança, que querem o seu bem, que querem o melhor para você, não se coloque numa situação de dependência das pessoas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um emprego que eu não gosto, mas eu não tenho habilidades, o cara me deu um favor, eu consegui aquele emprego, se eu sair, o que eu vou fazer? Eu viro e começo a aceitar diversas situações dentro da empresa porque eu preciso daquele emprego. Não. Então eu vou criar, como é que eu saio dessa situação de dependência? Eu vou melhorar os meus skills, as minhas habilidades, o meu conhecimento, a minha atratividade para o mercado, e dentro da minha empresa eu vou agir da maneira que eu acho correto. Claro que eu vou servir, eu vou trabalhar. Trabalhar é você estar servindo as pessoas, né? Basicamente isso. Mas dentro das minhas condições. Se chegar um ponto que isso não é mais possível, eu falo, meu amigo, tchau, eu vou embora, porque não está mais dentro das minhas condições. Você pode arrumar alguém que vai trabalhar nessas condições, mas não vou ser eu. E aí eu sei que eu vou ter diversas outras oportunidades em outro lugar. Claro que durante o Covid agora a situação é um pouco mais complicada, porque todo mundo é um pouco dependente nessa situação, porque não tem tanto emprego. Muita gente foi mandada embora, é uma situação, como é que eu posso dizer, é uma situação muito peculiar, muito fora do comum, né? Extraordinária, como a gente falaria, essa situação. Mas numa situação normal, é assim que você tem que agir. Então, não
deixe outras pessoas tomarem o controle da sua vida, tome o controle da sua vida você. Faça as coisas que você acredita, traça um objetivo, coloca o que a gente fala de goals, não sei a palavra goal em português, eu sei que é goal, mas não sei se eles usam goal. Coloca uns alvos de curto prazo. Então, por exemplo, seu objetivo é trabalhar no Google. Tudo bem, eu acho que é algo que você conseguiria em 3 anos, 4 anos. Quais são os targets que você vai ter de curto prazo? O que você vai ter que conseguir em 3 meses, em 6 meses, em 9 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, em 2 anos, em 3 anos, até chegar ao objetivo que você quer. E aí você vai colocando esses objetivos menores. Por quê? Porque isso vai te motivar a continuar prosseguindo. Então é isso, gente. Só falar, toma o controle da sua vida. Isso é uma coisa que foi fundamental para mim, desde muito tempo atrás. As coisas só começaram a caminhar na minha vida a partir do momento que eu tinha o controle da sua situação, principalmente se você não teve ajuda, se você não teve ajuda de pai, de mãe, dinheiro, sei lá. Às vezes as pessoas têm um chefe muito legal que ajuda, mas se você não teve isso, busque você ter o controle da sua vida. Bom, deixa eu ver, Jerry, nesses anos trabalhando, qual foi uma das, o Lucas fala, uma das entregas que você mais se orgulhou e gerou um impacto para a empresa? Cara, o que eu mais me orgulhei, na verdade, faz muito tempo, foi meu trabalho com a Michelle. A Michelle montou esse site de vestibular no Brasil, muito tempo atrás. E ele cresceu muito, se tornou muito bem sucedido. A gente chegou a ter 6 milhões de visitantes únicos por mês. Só do Google AdWords a gente ganhava, só do AdWords a gente tinha anunciante, a gente tinha... Por que eu estou falando isso? No mundo, você tem que entender que se você não tomar controle da sua vida, seja a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida até sentimental, alguém vai tomar esse controle para você. Enquanto você está aí agora, você tem centenas, talvez milhares de pessoas tentando controlar a sua vida. E eu passei por isso assim diretamente algumas vezes e indiretamente eu passo todos os dias. Até hoje eu passo isso em diversas situações. Então, por que as outras pessoas querem controlar a sua vida? Porque quando você não trabalha para o seu próprio benefício, outras pessoas vão começar a tentar te usar para o benefício delas. Então, é mais ou menos assim, vamos dizer que você não está tomando uma direção profissional. E vamos dizer que você não está tomando controle da sua vida profissional. Eu posso chegar para você, vamos dizer, você mudou para a Austrália, você chegou aqui ontem, e você fala, Jerry, estava te acompanhando há um tempão, gosto muito do seu canal, faço as coisas com você, e putz, mas cara, eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Eu falo, não, cara, tem uma dica maravilhosa para você. Vem aqui para minha casa, me ajuda aqui no meu trabalho e eu te dou uma grana aqui de vez em quando, eu faço alguma coisa assim, eu te ajudo aqui e ali. Aí você fala, bom, caramba, o Jerry me convidou para isso, eu vou lá, porque ele trabalha já há um tempão nessa área. Mas o que você não sabe é que eu poderia estar tentando te explorar. Então, eu jamais faria isso, por sinal. Mas já tentaram fazer isso comigo centenas de vezes, centenas. E até hoje, praticamente todo mês, tem alguém tentando tomar controle da situação. Então, tudo aquilo que você não valoriza na sua vida vai ser tirado de você. Tudo aquilo que você não valorizar, tenha certeza disso. Tudo aquilo que você não valorizar, vai ser tirado de você. Então, se você não valoriza o controle da sua vida, você ter o controle das suas coisas, alguém vai tomar esse controle para você e você vai trabalhar em benefício dessas pessoas. Então, por que isso é importante? Porque você tem que pegar e decidir o que você quer fazer, como você quer fazer e trabalhar para isso. Para que quando as pessoas vierem tentando de alguma maneira te tirar desse caminho para o benefício delas, você vai estar esperto e vai falar, não, eu já defini o que eu quero e eu estou trabalhando em relação a isso. E você ter a sua própria empresa é um grande exemplo disso. Em primeiro lugar, ter a própria empresa não é para todo mundo. Enquanto um funcionário trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, mais ou menos, quando você tem sua própria empresa, durante muito tempo você não tem final de semana, você não tem feriado, você não tem almoço com os amigos, você não tem almoço com a família. O teu filho, a tua responsabilidade maior acaba sendo a empresa.
E aí muita gente não entende isso. Mas ao longo do tempo, à medida que sua empresa vai crescendo, você vai se tornando muito mais bem sucedido. Então, você pode pensar assim, bom, mas e as empresas que falem? Não falam que 80% das empresas criadas, elas entram em falência? Sim. Mas você sabia que as pessoas mais bem-sucedidas, elas já faliram empresas antes? E aí você fala, como é que pode, né? Se a pessoa foi tão mal numa empresa, como é que ela pode? Porque ela pegou os learnings, os aprendizados daquela empresa anterior e ela foi colocando na nova empresa. E aí se ela quebrou de novo, ela pegou mais learnings e ela persistiu. E nessa persistência, ela vai começando a conseguir resultados. Então, o objetivo não é você fazer algo que você nailed do day one. Seja na sua carreira, seja montando uma empresa, seja o que for. As pessoas têm um pouco a ideia assim, eu tenho que fazer algo que vai dar certo. Não, você tem que fazer algo que você vai aprender muito no processo. E aprendendo no processo, pode ser que dê certo de cara, pode ser que não dê certo de cara. A primeira empresa que eu tive, quebrou assim, a gente fechou as portas. Ela não quebrou, mas a gente fechou as portas, não dava mais para continuar. Mas com o aprendizado que eu tive dessa primeira empresa, eu e a Michelle montamos uma segunda empresa, e essa empresa foi muito bem sucedida, mas muito, muito bem sucedida mesmo. Se você pega, por exemplo, o Tony Robbins, eu não sigo o cara, eu já li um livro dele, eu não sei o título em português, em inglês é Awakening the Giant Within, tipo, despertando o gigante dentro de você. Ele é um cara totalmente de autoajuda, né? Ele é um cara focado em autoajuda. Então a gente olha o Tony Robbins. O Tony Robbins, ele é dono de um resort em Fiji. Ele é Fiji ou na Indonésia, algum lugar desses, ou na Indonésia, mas ele é dono de um resort, ou Bali, talvez Bali na Indonésia. Ele é dono de um resort. O Anthony Robbins, ele foi consultor de presidentes dos Estados Unidos, do Bill Clinton. Ele é o consultor de diversas dessas celebridades que a gente vê hoje. E o cara é muito bem sucedido no negócio dele, que é um negócio de autoajuda. Mas sabe como é que o Anthony Robbins... Primeiro que ele veio de uma família muito pobre, eu não sei se vocês sabiam disso. O cara hoje ele é multimilionário, tem centenas de milhões de dólares. Ele investiu bem o dinheiro dele. Mas o Anthony Robbins veio de uma família pobre que não tinha comida. Pra vocês terem uma ideia, o Anthony Robbins, todo Natal ou Thanksgiving, eu acho que é Thanksgiving, ele faz uma mega doação não de alimentos, mas assim, de ceias de Thanksgiving nos Estados Unidos. Eles celebram Thanksgiving quase com a mesma importância que o Natal. E ele dá essas ceias para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque ele, quando era pequeno, estava num Thanksgiving e eles não tinham o que comer. E alguém, um cristão, uma família cristã, bateu na porta dele e falou, a gente tem essa ceia aqui que a gente preparou para vocês. E eles comeram no Thanksgiving. Então, é um cara que saiu da pobreza e um dos primeiros empregos dele, que ele fez muito bem, era vendendo fita cassete de música. Imagina você bater o que a gente chama cold call. Ele tinha que bater na porta das pessoas, não tinha internet ainda na época, ainda era fita cassete. Ele falava, você está interessado em comprar fitas cassetes? A gente tem esse programa de subscription para fitas cassetes e assim por diante. E no processo dele trabalhar isso, ele foi se tornando quem ele se tornou hoje. Então ele tomou controle da vida dele e aplicou todos os conhecimentos que ele teve ao longo da vida, nesses processos, em coisas que ao longo prazo acabou gerando muitos resultados. Então, o foco é, o que você tem que fazer para tomar o controle da tua vida hoje? Onde sua vida está sem controle? Por exemplo, se você tem um trabalho que você não gosta, se você faz algo que você odeia, se você deixa as pessoas decidirem por você, você não toma decisão, até dentro de uma empresa, às vezes você gosta do teu trabalho, mas outras pessoas estão decidindo tudo para você o tempo todo. Se você, por exemplo, não coloca as suas necessidades, suas necessidades boas, né, não são atendidas, ou se você está sempre trabalhando para as necessidades dos outros. Então, uma coisa é servir aos outros, isso é importante. E como você ganha servindo aos outros? As pessoas te pagam. Você fala, é o meu trabalho, eu vou fazer isso, as pessoas estão pagando. Mas tem algumas pessoas que elas estão sempre under as necessidades dos outros. Então a prioridade das outras pessoas é sempre maior do que a delas. Então você vê isso muito no Brasil pra gente de baixa renda. Vejo que às vezes assim, uma pessoa às vezes trabalha no Brasil e ela trabalha numa casa
e ela teoricamente teria que trabalhar das, sei lá, 9 da manhã às 5 da tarde. Aí chega às 5 da tarde, a patroa dela fala: "Ah, não tem como você ficar até às 8 hoje, que eu vou estar recebendo uns amigos aqui, eu vou estar fazendo um negócio." E a pessoa: tá. E ela já estava planejando, sei lá, pegar o filho, ficar com o filho, bastar um tempo com ela. Então ela tá sempre trabalhando o quê? Nas necessidades da outra pessoa. Ela não tá trabalhando nas necessidades dela. E se tem uma coisa que você aprende em business, é assim: pay yourself first. Você se paga primeiro. Tudo bem, eu topo ficar. Mas se eu ganho 10 dólares por, sei lá, no Brasil é menos, né? Mas vamos dizer que eu ganho 20 reais por hora, eu quero ganhar 50 por hora para trabalhar essas 3 horas extras. Então você tomou o controle de volta. Tudo bem, eu até topo ficar, mas nas minhas condições. E a pessoa pode negociar, falar: "Cara, não, acho que um pouco caro, 50, de 20 para 50, eu pago 35. Beleza, 35 eu vou." Então você está tomando o controle da situação e não deixando que as pessoas tomem o controle para você. Você não tá, porque se você deixar as pessoas tomarem o controle por você, elas vão te pegar para trabalhar de graça até. Não se iluda, as pessoas não têm o menor escrúpulos hoje. Se alguém puder te usar dentro da empresa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, as pessoas vão te usar o máximo possível. Se você, aquela história, se você se fantasiar de capacho, as pessoas vão pisar em cima. Então, como você resolve isso? Tomando o controle da vida para você de novo. Pegue o controle de toda a situação e decida o que você quer. No começo, as pessoas, se você foi muito capacho a vida inteira, tal, as pessoas vão ficar meio em choque. Ah, caramba, ele se revoltou. Mas não é um choque. E você pode até se sentir um pouco mal. Mas não é um choque. É que